Fala galera, Joe Jack mais uma vez, e dessa vez numa transformação de um headstock padrão Telecaster para um headstock padrão Stratocaster, aquele mais boludo aqui, com aquela ponta aqui, isso aí que vocês estão vendo na tela mais ou menos. E por que, Jota? Por que você está fazendo isso aí? Você está maluco? Não, é porque esse braço aqui está numa Stratocaster. E esse braço aqui é de tele e eu quero normalizar essa situação. Pô, mas qual o problema? É visual só? É visual só. Só visual mesmo. Corpo de Stratocaster eu acho que fica mais bonito num headstock de Stratocaster. De resto o braço é basicamente igual. Tem uma diferença aqui. A Telecaster ela é mais reta aqui, enquanto que a Strato tem esse abaulamento. O plano é, primeiro eu vou tirar o logo, tarraxa, vou tirar tudo, só tirei o logo aí para vocês verem como é que vai ficar. Depois eu vou cortar, fazer um corte reto. Não dá para você adicionar partes tortas aqui, que é mais difícil, né? Então tem que fazer um corte reto e aí colocar uma madeira colada, como vocês estão vendo aí, e depois cortar para tentar chegar no shape de uma Stratocaster. O contrário seria muito mais simples, né? Pegar um headstock de Strato e cortar no formato da tele, porque ele cabe normalmente num headstock de Strato, é só cortar. Que madeira que eu vou colocar aqui? Eu também não tenho um pedaço de maple tão clarinho assim como esse aqui. Esse maple é bem clarinho. Então eu vou pegar um pinos mesmo, pinho velho aqui, de estrado, vou cortar um pedaço e vou usar. A largura também é mais ou menos a mesma largura aqui do headstock. Então é isso, vou tentar fazer isso aí. Se vai dar certo eu não sei, né? Mas eu vou tentar. Tudo depenado, tirei tudo e marquei aqui o ponto onde eu posso começar, que é esse cara aqui. Por quê? Porque aqui tem uma queda, tem um corte aqui, aí não tem jeito, tem que começar daqui para poder cortar aqui. E vou até aqui, esse outro ponto aqui, porque é o meio aqui desse negócio aqui, que depois começa a descer. É aí que eu vou cortar. Se tudo der errado, fica esse headstock maluco aí. É feio pra burro, mas também já não é mesmo o headstock que tem que ser, então, bom, é uma alternativa. Perder o braço eu não vou, né? Aí, agora vamos lixar, né? Vai ficar bem retinho. Cortar um pedaço do pinho também, né? Tem que ser mais ou menos nessa distância aqui. Vou chegar até aqui mais ou menos. Suponho que seja bem mais macio. Na verdade, ele por dentro é bem branquinho. Isso aqui tá meio queimado, tá meio velho. Acredito até que o tom... Ó, não fique tão diferente assim não. Vamos ver. De repente... Cortei um outro toco aqui. Achei que era um pouquinho mais largo. Porque, por acaso, é mais ou menos a mesma largura aqui. Achei outro um pouco mais fino. Vou ficar com esse aqui. É o seguinte, agora tem que lixar. Então tem que ter uma base bem reta para deixar isso aqui bem reto, para poder fazer também a mesma coisa no braço, deixar bem reto aqui e aí colar. Então agora, meus amigos, é lixa. Fazer o que, né? Vamos lá. Ô, Jota, como é que eu vou saber se o negócio está reto? Você pega um taco reto e bota. E aí você vê aqui se esse negócio está retinho. E tem outra coisa, não pode estar torto. Aqui tem que estar realmente 90 graus aqui. É difícil, não é fácil não. Mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, vai vendo, vai conferindo, até ficar legal. E o braço também. O braço ainda é mais difícil. Mas vamos lá.
Outra forma de você deixar bem reto é você usar uma base reta, colocar a lixa e fazendo isso aqui, com cuidado de não entortar, senão você vai deixar um negócio com ângulo, né? E tem que ser sempre retinho. É que isso aqui não dá pra fazer com o braço, só dá pra fazer com esse cara aqui. Eu estou usando lixa 80 e 120. 80 primeiro e 120 depois. E tá bom, não precisa ficar mais liso que isso não. A 120 talvez seja até muito, porque tem que ficar mais ou menos rugoso para ajudar a colar. Se bem que não vai sofrer muita força aqui esse pedaço aqui, né? Vamos lá, vamos ver como é que tá ficando. Claro que não vai ficar 100%, né? Tem que ter um pouquinho de massa aí. Mas o mais liso possível, né, já ajuda. Cansei de lixar, lixei pra caramba. E a coisa mais difícil aqui é deixar isso aqui liso, reto e perfeitamente encaixado uma parte na outra sem ter máquina, né? Não tem máquina nenhuma aqui para isso. Então essa é a parte mais difícil assim de longe. Consegui deixar aí razoável. A diferença de tonalidade está meio assustadora aqui, né? Eu espero que depois de lixar eu consiga deixar mais clarinho. Não preciso reforçar nada aqui porque essa parte aqui não vai sofrer nenhuma tensão, não vai ter nenhuma força em cima disso aqui. Então não preciso colocar parafuso, nem prego, nem toco, nem nada. É só colar mesmo, normal. Cola a madeira. Conferir aqui, está bem cola, bem molhado de cola aqui. Vamos lá. Agora é colar reto, né? Tomar cuidado para ficar bem retinho. E eu vou amarrar isso aqui para ficar mais grudado aqui. Vou usar uns barbantes aqui. Vou deixar bem amarrado. Amarrado, esperar secar até amanhã. Dia seguinte, hora da verdade. Acho que colou. Vamos tirar esse monte de barbante aqui. Tá aí. Colado. Agora, tentação de lixar, mas não vou lixar ainda não. Primeiro eu vou desenhar o contorno aqui do headstock. Estou pensando aqui se eu faço pequeno ou se eu faço grandão. Não sei se o grandão vai caber, acho que sim. Se o grandão couber, acho que eu vou fazer o grandão. Eu gosto do headstock grande. Bom, fechei nessa proposta aqui. Agora eu vou cortar. Quer dizer, na verdade eu vou só cortar assim bem por fora e tal, de uma forma meio rápida com a serra, e depois eu vou acertar com outra ferramenta, né? Porque se eu for tentar fazer muito rente aqui, pode ser que eu faça alguma besteira. Tá quase no jeito. Agora é só desbastar mesmo, com lixa, né? Lixa 50 passada, deu muito mais trabalho do que eu pensava. É dura a madeira para lixar, mas já está praticamente do jeito. Agora é só continuar lixando para ficar mais liso, né? Porque lixa 50 é muito pesada, deixa risco muito fundo. E depois vou lixar também dos dois lados aqui para ficar
bem liso aqui, e para tentar tirar um pouco desse tom mais escuro aqui. Não sei se eu vou conseguir, porque ela é mais clarinha por dentro, ó, dá pra ver, né? Mas eu não sei, né? Só vendo. De qualquer maneira, até que ficou bonitinho, né? Não vou achar nem feio se ficar só assim mesmo. Cheguei na 120. Tá bacana. Agora eu vou lixar em cima e embaixo. Pra ver como é que fica isso aqui. Não acredito que consiga, mesmo tirando essa parte mais escura velha aqui de cima, eu acho que não vou conseguir chegar nesse tom nem a pau. Mas vamos ver até onde eu chego. Essa eu vou começar na 120. Já está liso aqui, não preciso de 80, não preciso de lixa muito forte, nem 60, nem 50, nem 80. Vou começar na 120. Deu para ver que está clareando um pouquinho, mas não vou chegar no mesmo tom. Eu dei sorte porque o tamanho dessa madeira aqui era quase que já esse aqui. Então dei sorte na largura aqui, que se fosse uma peça maior ia ter um trabalhão também para tirar, para desbastar aqui, né? Fui até lixa 150 e agora eu vou colocar massa, vou dar uma parada, vou colocar massa para cobrir pequenos buraquinhos que tenham ficado aqui na parte da colagem, para depois lixar de novo a partir de 180. Aí, botei massa. E agora é esperar secar. Pô, Jota, você botou massa pra caramba, né? Muita massa não. É que tem que botar um pouco mais porque ela dá uma chupada, ela dá uma diminuída quando seca. Então tem que botar um pouquinho mais alto. E daí vai sair isso aí, quando eu lixar agora, depois vai sair isso tudo. E por que só agora? Porque as lixas maiores, mais grossas, né, não precisava. A massa ela pode ser lixada com uma lixa 150, 180, enquanto ela não está muito seca. Tem algumas massas que quando ficam muito secas ficam muito duras. Mas não vai ser o caso aqui. Só deixar secar um pouquinho e aí eu dou a lixada com a 180 mesmo. E aí eu acho que vai ficar no jeito. Com relação à cor, aí depois a gente vê. Aí seco, eu vou começar a lixar da onde eu parei, 150. Eu resolvi ir mais longe, estou na 500 e vou mais longe, porque eu já vou terminar. Já vou deixar ele pronto para colocar alguma camada de alguma coisa aqui, provavelmente só seladora, porque o acabamento do braço é bem fino. Então, vamos lá. Pessoal, aspirei o pó, dei agora uma passadinha de papel nele todo. Já está até brilhando, que eu cheguei até a lixa 2000. E agora só preciso passar alguma coisinha aqui, só uma última proteção. Eu estou resolvendo o que eu vou fazer. Eu acho que eles usaram aqui só um tiquinho de verniz fosco ou uma seladora. Essa cobertura é bem fina, não é nada glossy, não é muito brilhoso, é meio fosco, assim, meio acetinado, né? Então eu acho que eu vou passar só uma seladora mesmo, um pouco bem diluída, assim, só para dar uma protegida nisso aí. E depois eu resolvo se eu vou pintar ou não. Mas tô achando que, sei lá, achando que ficou diferente isso aqui, acho que ficou legal. Quer dizer, uma madeira meio vagaba, né, de estrado, de cama, mas ela bem limpinha, bem lisinha, bem lixada, fica até bonita. E agora, depois que eu botar a seladora, acho que vai ficar até mais bonita ainda. Vou fazer uma parada meio estranha aqui, como eu falei, colocar seladora, mas de uma forma meio não convencional. Primeiro eu vou diluir a seladora, e essa seladora aqui que eu vou usar diz para não diluir. Mas por que eu vou diluir? Porque eu quero bem suave essa cobertura. A segunda diferença é que ela fala para passar com pincel, rolo ou pistola, e eu quero passar com boneca. Eu vou passar assim, como se fosse um óleo. Na verdade eu vou passar a seladora como se fosse um óleo. Ah, Jota, por que você não passa um óleo? Porque eu acho que um óleo, qualquer óleo que eu tenha aqui, true oil, óleo de peroba, linhaça, sei lá, vai escurecer, e eu não quero que escureça. Então, por isso a seladora, e por isso eu vou passar a seladora como se fosse um óleo. Não sei se vai dar certo não, mas é o que eu vou tentar.
Coloquei 3 partes de seladora para uma parte de água. Essa seladora é base água. Provavelmente é maluquice, não façam o que eu estou fazendo. Arrepiou um pouquinho, principalmente aqui, já era esperado, porque tem um pouco d'água e a primeira demão. Isso aí não tem problema, é só lixar que ele volta a ficar lisinho. O problema é que não chegou na cor que eu queria, não. Isso aqui é o que tem que chegar, o que tem que ser o maple, né? E aqui, não sei se vai dar pra ver aí, mas ficou claro. Acho que tem que ser, vai ter que ser alguma coisa um pouco mais escura. Talvez eu tente o True Oil mesmo. Enfim, vou lixar para desarrepiar o negócio aqui e depois vou colocar um pouquinho de True Oil. Esse meu True Oil já tá velho, meio batizado aqui, mas vamos ver. Eu tenho medo que ele escureça demais, mas como o outro ficou claro demais, sei lá. Vamos ver o que dá aqui. Até que não. Até que não. Parece que tá bom. Vou fazer todo ele, daqui a pouco eu volto. Dia seguinte, seco, passar uma lixa bem leve, 1000 para cima, para tirar o brilho excessivo que ficou, já que esse braço não é muito brilhoso. Vou dar uma encerada geral aqui para finalizar. Flanela seca. Jota, passou na escala? Não, na escala não. Na escala não, só no braço. E finalmente, tá aí. Braço prontinho. Provavelmente alguns de vocês vão dizer que eu sou louco. Mas eu gostei. Sei lá, ficou diferente. E, bom, talvez um dia eu faça o matched headstock, pinte aí o headstock de alguma cor, né? Essa parte de cima aqui, né? Para combinar com o corpo da guitarra. Mas eu não sei, eu acho que ficou diferente, ficou interessante, né? Interessante, sei lá, eu achei, né? Vocês podem comentar aí se vocês acharam que ficou esquisito demais, mas eu achei que ficou legal, achei meio diferente, sei lá. Uma pergunta aí que alguns podem fazer é: pinho é madeira para braço? Pinos é madeira para braço? Não, não é, né? Mas nesse ponto aqui, que não tem nenhuma tensão envolvida, nenhuma força em cima desse pedacinho, não tem problema nenhum. Outra coisa também, se alguém achou, achei legal, pô, vou fazer, cuidado, tá? Porque dá trabalho. E cortar esse negócio de maple é um troço duro, por sua conta e risco, como sempre, né? Mas é isso, eu gostei, eu queria um braço com cara de extrato e agora eu tenho um braço com cara de extrato, pelo menos me parece um cara de extrato. Outra coisa também, não faria se esse braço fosse um braço Fender, né, um braço caro, jamais faria, de jeito nenhum. É porque esse braço aqui era um braço Xing Ling, nem é tão ruim, mas é um braço barato. Num braço caro eu não faria não. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de mais essa aventura. Até a próxima, aquele abraço!